Olá, tudo bem? Retomamos aqui as aulas de Direito Constitucional. Estávamos tratando do Poder Executivo Federal. Concluímos na aula passada as atribuições do Poder Executivo Federal previstas na Constituição Brasileira como as atribuições próprias de um poder executivo num sistema presidencialista de governo. Vimos, inclusive, que o artigo 84 da Constituição detalha as competências privativas do presidente da República, detalhando exatamente as competências que são próprias a um poder executivo monocraticamente estruturado, típico do sistema presidencial. Seguindo adiante, então, para a conclusão da análise do Poder Executivo Federal. O artigo 85 da Constituição, faz referência aos crimes de responsabilidade do presidente da República. Estabelece, no caput deste artigo, que são crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem contra a Constituição. Especialmente, e aí vem a enumeração dos crimes de responsabilidade no próprio dispositivo, no corpo deste artigo 85, que é disciplinado pela famosa lei do impeachment, a lei 1079/50. Antes de mencionar os crimes de responsabilidade listados neste artigo e detalhados pela lei 1079/50, algumas observações merecem ser feitas. A primeira observação é a que destaca, mais uma vez, a natureza dos crimes de responsabilidade, que nada mais são do que infrações político-administrativas. Portanto, seu processo apuratório demanda um processo que tenha também uma natureza de um juízo político. De tal modo que cito a observação de Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano, no sentido de que a configuração do crime de responsabilidade não viceja a existência de tipicidade e antijuridicidade, mas sim um juízo de oportunidade e conveniência, exercido, evidentemente, pelo Poder Legislativo nos moldes definidos pela Constituição. Esta é a razão de ser deste processo, que decorre desde a sua origem na evolução das instituições políticas da Inglaterra no século XVIII. Daí a natureza do próprio processo de impeachment, que persiste até hoje. Daí a natureza dos crimes de responsabilidade, de transgressões, de infrações político-administrativas. Por isso, o trecho da obra Direito Constitucional de Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano mencionar exatamente que
a configuração do crime de responsabilidade não viceja a tipicidade e antijuridicidade, mas um juízo de conveniência e oportunidade. E, desse modo, minha segunda observação, em decorrência disso, é que o caput do artigo 85 da Constituição, na realidade, indica que os incisos deste artigo, que enumeram os crimes de responsabilidade, não esgotam os crimes de responsabilidade. Porque, de acordo com o caput, são crimes de responsabilidade do presidente da República todos os atos que atentem contra a Constituição. Depois, a Constituição, o próprio artigo 85, passa apenas a enumerar alguns. Isso está na redação do caput do artigo 85. Por isso é que, repito, a redação do caput do artigo 85 da Constituição diz: são crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem contra a Constituição. Especialmente, e aí vem a relação. Então vejam bem, esta referência especialmente, portanto, os incisos do artigo 85, que enumeram crimes de responsabilidade, não esgotam esses crimes de responsabilidade, pois todos os atos atentatórios à Constituição, praticados pelo presidente da República, são crimes de responsabilidade. Os incisos apenas nos trazem alguns exemplos. E sempre sujeitos ao crivo da conveniência e da oportunidade do Poder Legislativo, que, no caso do presidente da República, é o poder encarregado de avaliar o cometimento ou não de crime de responsabilidade por parte do presidente da República. E quais são os crimes enumerados, mas não esgotados, enumerados no artigo 85 da Constituição? E que José Afonso da Silva separa nesses incisos os crimes de responsabilidade que têm natureza preponderante de infração política e os crimes de responsabilidade que têm natureza preponderante de infração administrativa. Então vejamos quais são esses crimes de acordo com esta listagem do artigo 85. Bem, em primeiro lugar, temos os atos do presidente da República que atentem contra a existência da União Federal. Temos aqui uma infração nitidamente política. Pois bem, a Lei 1079/50 detalha esse crime de responsabilidade. Melhor dizendo, disseca, apresenta, relaciona condutas transgressionais do presidente da República que se enquadrariam na expressão atos contrários à existência da União Federal. Exemplos disso, nos termos da Lei 1079/50, são as seguintes condutas presidenciais: manter tratativas direta ou indiretamente, de modo direto ou indireto,
com outro país, estimulando esse outro país a praticar atos de guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. O que mais? Tentar submeter a União a algum Estado ou ao domínio estrangeiro, bem como provocar a secessão, provocar a separação de algum Estado membro da Federação. Também revelar negócios públicos, questões militares que estejam sob sigilo e que sejam importantes para a segurança nacional e para o interesse geral do país. Então, revelar essas questões sigilosas de Estado e militares também implicam crimes contra a existência da União Federal. O que mais? Declaração de guerra e de paz sem autorização do Congresso Nacional, uma vez que, como nós já vimos, esses atos dependem de autorização do Congresso ou, conforme as circunstâncias, de referenda do Congresso Nacional. E ainda, não utilizar contra os inimigos os meios de defesa disponíveis. Portanto, uma lentidão do presidente, uma insistência em não promover a defesa do país, utilizando todos os meios disponíveis de defesa, esta conduta quase que conivente, por omissão, também implica crime de responsabilidade por atos atentatórios à existência da União Federal. Então, essas são as condutas que a Lei 1079 explicita de atos contrários à existência da União Federal, que é o crime de responsabilidade listado logo no inciso 1 do artigo 85 da Constituição. Bom, o artigo 85, inciso 2 da Constituição, apresenta o segundo crime de responsabilidade do presidente da República, considerando como tal o ato do presidente da República atentatório ao livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, e o que devo dizer, inclui os estados, o Distrito Federal, e inclui também os municípios, porque o município é a unidade da Federação nos termos da Constituição Brasileira de 1988. Temos aqui, então, mais uma infração política do presidente da República que constitui crime responsabilidade. E a Lei 1079/50 traz aí também a especificação de condutas que se enquadram neste crime previsto na Constituição. O que a lei considera como atos atentatórios ao livre exercício dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e dos poderes das unidades da Federação. Condutas como tentar dissolver o Congresso Nacional, afinal, no modelo, no sistema de governo brasileiro, no presidencialismo, não há a possibilidade de dissolução do Poder Legislativo. A dissolução do Parlamento só é prevista como regra do jogo no sistema parlamentarista, ou mesmo no chamado semipresidencialista, mas nunca num sistema presidencialista, que é marcado pela independência dos poderes, inclusive dos poderes legislativo e executivo. Que mais? Que outras condutas presidenciais poderiam enquadrar-se
na hipótese de contrariedade ao livre exercício dos poderes. Também tentar impedir as reuniões do Poder Legislativo, tentar impedir o funcionamento do Poder Legislativo, seja do Congresso no seu conjunto, seja separadamente das casas legislativas. Que mais? Ameaçar, conseguir ou tentar subornar, bem como usar de violência contra parlamentar para conduzir a conduta do parlamentar no exercício do mandato, bem como a violação de imunidades parlamentares. Portanto, subornar, dar dinheiro a parlamentares para, com isso, conseguir determinar uma determinada conduta ao parlamentar, isso está especificado na lei do impeachment como crime de responsabilidade por ato atentatório ao livre exercício do poder legislativo. Que mais? Isso tudo está na lei. Criar obstáculos ao livre funcionamento também do poder judiciário, não é só do poder legislativo, mas do poder judiciário. De que maneira? Ameaçando juízes, usando da violência contra juízes, pressionando juízes a proferir decisões ou não proferir decisões, despachos, sentenças, né, em certos sentidos. Portanto, a chamada pressão política que eventualmente algum presidente possa fazer a um magistrado, e não é só para proferir sentença, mas diz a lei, para proferir um mero despacho, constitui crime de responsabilidade contra o exercício do livre funcionamento do Poder Judiciário. Que mais? Que outras condutas presidenciais poderiam incorrer neste crime de responsabilidade que estamos analisando? Também a conduta de intervir em negócios particulares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, e com isso desobedecendo a Constituição e a própria repartição de competências da Constituição, por meio de uma ingerência em negócios que são específicos e exclusivos dos demais entes da Federação. Então aí estão comportamentos que a Lei 1079 classifica como atos atentatórios ao livre exercício dos poderes legislativo, executivo, bem como se da mesma maneira forem direcionados ao Ministério Público e também aos poderes constitucionais nas unidades da Federação. O outro crime de responsabilidade que o artigo 85 da Constituição apresenta é o ato atentatório ao exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Temos aqui mais um crime de responsabilidade que tem natureza de infração política. Infração política. Bom, quais condutas presidenciais poderiam encaixar-se neste tipo de crime de responsabilidade de acordo com a Lei 1079/50? Condutas como impedir por violência, ameaça ou corrupção o exercício do voto. Que mais? Criar obstáculos ao livre exercício das atividades dos mesários nas eleições. Utilizar o poder presidencial
para impedir a aplicação da legislação eleitoral. Que mais? Tentar ou subverter a ordem política e a ordem social por meios violentos. Que mais? A violação de qualquer direito individual ou social. Vejam que esta é uma previsão importante da lei do impeachment, porque a lei não estabelece grau. Qualquer violação a direito individual, qualquer violação a direito social, implica crime de responsabilidade do presidente da República. Uma medida provisória que contrarie direito individual, que contrarie o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, à segurança. Uma medida provisória que contrarie os direitos sociais listados, por exemplo, no artigo 6º da Constituição, pela abertura do texto da Lei 1079, configurariam crimes de responsabilidade do presidente da República. Ah, mas a abertura e o princípio da tipicidade penal, opa, cuidado. Voltamos aqui àquela observação que fiz no início. Não se confunde a tipicidade de infrações políticas e de infrações administrativas, que podem ter um conteúdo, um caráter aberto, com a tipicidade, com a figura da tipicidade penal, que esta sim é mais restrita, não admite essas aberturas. Mas no âmbito das infrações políticas e das infrações administrativas, há sim esta abertura. Aliás, pelos autores que eu citei no início, Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano, sequer a configuração do crime de responsabilidade viceja tipicidade e antijuridicidade, mas oportunidade e conveniência, um juízo de oportunidade e conveniência. Então é importante ter isto presente, principalmente diante desta previsão da Lei 1079/50, que considera como crime de responsabilidade por ato atentatório ao exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, esta previsão legal de qualquer violação a direito individual e a direito social. Que mais que constitui comportamento contrário ao exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, de acordo com a Lei 1079. Durante o estado de sítio, eventual atitude do presidente da República de tomar ou autorizar medidas de repressão que extrapolem aquelas que a própria Constituição autoriza que sejam adotadas durante o estado de sítio. Portanto, ir durante o estado de sítio além do que a Constituição expressamente autoriza no que diz respeito a medidas repressoras a direitos fundamentais, implica crime de responsabilidade. O presidente não pode extrapolar a Constituição na vigência do estado de sítio. O estado de sítio é limitado pela própria Constituição. A Constituição não pode ser sitiada. Mesmo nesta situação extraordinária que é o estado de sítio, ele ocorre, mas sob a ordem constitucional. Enfim, estes são os comportamentos que a Lei 1079 considera como atos atentatórios ao exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Na sequência,
o artigo 85 da Constituição prevê como crime de responsabilidade ou como crimes de responsabilidade do presidente da República os atos atentatórios à segurança interna do país. Atos atentatórios à segurança interna do país. Mais uma hipótese de crime de responsabilidade que tem natureza de infração política. E quais os comportamentos, as condutas que a Lei 1079/50 considera como atos atentatórios à segurança interna do país? Vejamos então. Se o presidente tentar mudar por violência a forma de governo republicana, se o presidente também tentar mudar por violência a própria Constituição Federal, como também a Constituição de algum Estado da Federação e ainda a legislação brasileira, seja ela federal, estadual ou mesmo municipal. Que mais que seria atentatório à segurança interna do país? Decretar estado de sítio sem a presença das circunstâncias que permitem a decretação do estado de sítio. Está aí. Não é à toa que, desde a promulgação da Constituição de 88, embora em vários momentos críticos de crise de várias ordens, se chegou a ventilar sobre possibilidade ou não de decretação de estado de sítio, é por isso que ainda não houve, pós-Constituição de 88, decretação de estado de sítio. Porque a decretação, fora das circunstâncias que a Constituição prevê, para autorizar a adoção dessa medida, implica crime de responsabilidade. E assim como há uma avaliação presidencial sobre esta questão, há também uma avaliação do Congresso Nacional, o que atenua muito a situação do presidente da República, porque, diferentemente do estado de defesa, o estado de sítio, o presidente decreta mediante autorização do Congresso Nacional, o que reduz a possibilidade de incidência desse crime de responsabilidade que eu acabei de mencionar. Porque se o presidente decretou um estado de sítio, é porque o Congresso chancelou. E é o próprio Legislativo que avalia também a presença de crime de responsabilidade do presidente da República. Ora, se o Congresso chancelou a edição de decreto de sítio em certa circunstância, é porque entendeu que não houve uma circunstância não prevista na Constituição para que se decretasse essa medida. O que se pode tentar interpretar é se também seria crime de responsabilidade do presidente da República solicitar ao Congresso autorização para decretar estado de sítio em circunstância que não seria dada a esta medida. Mas não é o que está na lei do impeachment. Na lei do impeachment, considera-se crime de responsabilidade não solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio, mas sim decretar o estado de sítio fora das circunstâncias que a Constituição autoriza a decretação desta medida. Bom, o que mais a Lei 1079/50 considera como atos atentatórios à segurança interna do país?
também considera praticar ou concorrer para que se pratique qualquer crime contra a segurança interna, nos termos da lei penal, e também não agir, portanto, a omissão do presidente da República, a inércia do presidente da República, não agir para impedir ou acabar com a execução de crimes, com a prática de crimes. Então, o presidente omisso, o presidente que não atua para acabar com prática de crimes, constitui crime de responsabilidade do presidente da República por ato atentatório à segurança interna do país. Que mais? Também considera a Lei 1079 como ato atentatório à segurança interna do país a ausência do presidente da República do país sem autorização do Congresso Nacional, além do período em que a própria Constituição permite. Então, a Constituição prevê que o presidente da República só poderá ausentar-se do país por mais de 15 dias com autorização do Congresso Nacional. Se ele ausentar-se do país por período superior aos 15 dias, sem autorização do Congresso Nacional, ele comete crime de responsabilidade. Qual a modalidade? Ato atentatório à segurança interna do país. E ainda a Lei 1079/50 também considera como ato atentatório à segurança interna do país a conduta presidencial de permitir expressa ou tacitamente infração à lei federal de ordem pública. Então também, vejam só a previsão, mais uma previsão bastante aberta, o que, repito, a tipicidade de infrações políticas e de infrações administrativas é aberta. Não se confunde com a tipicidade penal. Daí esta previsão de crime de responsabilidade por ato atentatório à segurança interna do país, pelo fato do presidente permitir, expressa ou tacitamente, a violação, a transgressão, a infração da lei federal de ordem pública. Enfim, esses são os comportamentos que a Lei 1079 define como atos atentatórios à segurança interna do país. O que mais? A Constituição, o artigo 85, ainda define como crime de responsabilidade os atos que atentem contra a probidade na administração. Atos que atentem contra a probidade na administração. Temos aqui uma infração de natureza administrativa. Um crime de responsabilidade que tem natureza de infração administrativa. Atos atentatórios à probidade. Probidade é honestidade. Quais comportamentos a Lei 1079/50 lista como atos de improbidade e, portanto, atentatórios à probidade na administração? Vejam só. Atos de retardar ou comportamento, conduta de retardar a publicação de leis e atos normativos. Retardar publicação de leis e atos normativos é uma conduta que se enquadra como contrária à probidade da administração. O que mais? Não prestar contas ao Congresso Nacional, conforme determina a Constituição.
uma vez que a Constituição determina que o presidente da República preste anualmente contas ao Congresso Nacional. E é o Congresso Nacional, nos termos do artigo 49 da Constituição, que julga anualmente as contas do presidente da República. Então, a não prestação de contas também é ato contrário à probidade administrativa. Outro ato contrário à probidade administrativa nos termos da Lei 1079/50. Não punir seus subordinados pela prática de delitos funcionais ou por violação à Constituição. Portanto, também constitui crime de responsabilidade do presidente da República a postura presidencial de não punir seus subordinados que cometeram delitos funcionais, bem como subordinados que violaram a Constituição. Que mais? Dar ordens ou expedir requisições contrariando a Constituição Federal. Está aí. É outra previsão bastante genérica da Lei 1079, o que reforça aquilo que está, na verdade, no caput do artigo 85 da Constituição. São crimes de responsabilidade todos os atos do presidente da República atentatórios à Constituição. Pois aqui é um reforço. A Lei 1079 considera como crime de responsabilidade da modalidade atos atentatórios à probidade da administração, dar ordens ou expedir requisições contrariando a Constituição. E ainda também proceder o presidente da República de forma incompatível com a dignidade, com a honra e com o decoro do cargo. Esta previsão mostra com toda clareza que a natureza do processo de impeachment e da própria figura do crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, de fato, são infrações de natureza política e de natureza administrativa. E, finalmente, a Constituição, ainda tem mais duas hipóteses. A Constituição ainda considera como crime de responsabilidade a contrariedade à lei orçamentária. Temos aqui mais uma infração administrativa. E o que significa isso, de acordo com a Lei 1079? São os atos do presidente da República ou omissões, como não apresentar os projetos relativos à legislação orçamentária. Aqui temos uma omissão, a não apresentação dos projetos, como também exceder ou remanejar verbas nos casos não autorizados por lei. Portanto, isso inclui remanejar verbas nos casos não autorizados por lei. E, diz ainda a Lei 1079, além de qualquer outra violação à legislação orçamentária. E, finalmente, agora sim, o último caso de crime de responsabilidade que o artigo 85 da Constituição prevê, que é o caso de atos atentatórios, atos do presidente da República, atentatórios ao cumprimento das leis
e das decisões judiciais. Temos aqui mais uma infração de natureza administrativa, um crime de responsabilidade de natureza administrativa, de infração administrativa. O que a Lei 1079 considera como tal? Não cumprir decisões judiciais que dependam da atuação do Poder Executivo, cuja execução dependa do Poder Executivo. Não atender requisições judiciais de intervenção federal. Vejam aí, crime de responsabilidade. Não atender requisições judiciais de intervenção federal. Bem como impedir ou ainda frustrar pagamento determinado por decisão, por sentença judicial. Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judicial. Esses são, então, os casos de crime de responsabilidade do Presidente da República, listados pelo artigo 85 da Constituição e dissecados pela Lei 1079/50. Finalizaremos, então, o Poder Executivo Federal na próxima aula. Até lá.